Bom dia, bom dia. Nossa, que cara de sono. Dormi de cabelo molhado ontem, gente. Ó a situação. Bom dia, vamos acordando, tomando um cafezinho aqui que hoje não está fácil. Bora começar nosso encontro do dia. Bom dia, Nanda. Bom dia, Duda. Bom dia, senhor meu marido. Bom dia, Elaine. Só uma xicrinha desse tamanho pra dar jeito hoje. Vamos lá, então? Bora acordar pro nosso dia, pra nossa quinta-feira maravilhosa. Para a music aqui. Vamos lá, então, pra gente começar com tudo hoje. Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que muito bem. Bom dia, Duda. Então vamos lá. E ele já começa assim, com tudo. Afasta de ti esses pensamentos inúteis que pelo menos te fazem perder tempo. Então, quantas vezes na nossa vida nós não temos inúmeros pensamentos que são inúteis, que não nos levam a absolutamente nada? E fica só tirando nosso tempo, só tirando a nossa energia e é um caos. Então, a gente tem que entender uma coisa muito importante que se chama influência. Nós temos determinada influência sobre algumas certas coisas e sobre outras nós não temos. Então, a gente tem que entender e ter essa inteligência emocional de perceber até que ponto, até que grau nós temos influência sobre determinado acontecimento, pra gente não gastar energia à toa em alguma coisa que nós não temos como resolver. Exemplo, que aconteceu há alguns anos atrás aí, pandemia. Muitas pessoas demitidas, muitas pessoas dentro de casa, muitas pessoas fecharam seus negócios, outras tantos perderam alguns entes queridos, viveram isso muito na prática, enfim. Tínhamos alguma influência sobre aquilo? Nenhuma. Zero. O que a gente poderia fazer era rezar, se cuidar, passar álcool, usar máscara e ficar em casa. Era o nível, o grau de influência que nós tínhamos muito pequeno diante do todo da situação. Então, tem certos momentos e situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que nós não temos influência ou temos uma influência muito pequena. Então, a gente não pode gastar o nosso tempo, os nossos pensamentos com coisas que nós não temos como resolver. É entender qual o grau, exemplo esse da pandemia. Bom, eu posso ter essas medidas. Álcool, ficar em casa, tentar me preservar o máximo possível, mas é só. Não depende apenas de mim. E muitas vezes na vida nós temos isso, né? Então, é entender que o mundo não gira no nosso script. O mundo não gira no nosso script. Muitas das vezes vai fugir do nosso controle. Vai ser diferente da forma que a gente gostaria que fosse. E tá tudo bem. A vida é assim, né? Não existe estabilidade nessa vida. Não existe. Então, se a gente acredita que é dessa forma, a gente tá muito enganado. E se a gente sofre pensando que é algo engessado, que é uma receitinha de bolo, que eu vou cumprir os passos A, B, C e D e vai dar tudo certo, a gente tá se enganando e sendo muito ingênuo. Então não existe script nessa vida. Quanto mais cedo eu entendo isso e quanto mais eu flexibilizo isso, quanto mais flexibilidade, jogo de cintura eu tenho para lidar com esses desafios, essas derrapadas que acontecem na vida, mais fácil eu tenho de lidar com as situações, porque elas vão acontecer. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Faz parte, isso é o jogo da vida. Né? Funciona dessa maneira. Então, afasta de ti esses pensamentos que são inúteis. Que você fica remoendo e fica remoendo aquilo e guardando energia e pensar, será o que ele está pensando sobre mim? Será que ele me achou uma boba? Será que isso? O que será que estão achando da minha live? Será que não sei o que? Não importa. Que influência que eu tenho? Se vai aparecer 5 pessoas aqui, se vai aparecer 5.000 pessoas aqui, se essas 5 pessoas vão amar e elogiar e compartilhar com outras pessoas ou vão falar mal, que influência eu tenho sobre isso? Zero, nula, nenhuma. O que eu tenho que fazer é estar aqui no horário, dar o meu melhor, preparar, entregar, dar um bom conteúdo e só. A influência que cabe a mim é essa.
O restante eu não posso fazer nada, então eu não vou gastar a minha energia, os meus pensamentos com isso, ficar remoendo. Será que foi bom? Será que não? O que estão pensando? Não importa o que estão pensando. Eu vou fazer o que cabe a mim e ponto final. E é isso, né? Então, e não gastar o tempo com esses pensamentos ruminantes que a gente chama, né? Que fica indo, voltando e fica gastando sua energia. Em vez de você estar produzindo algo útil, fazendo alguma coisa por você, pelos outros, você tá ali perdendo seu tempo, sua energia com isso. Então afasta de ti esses pensamentos inúteis, que não te levam a nada. Aí ele continua dizendo, não perca as tuas energias e o teu tempo que são de Deus. Então, a tua energia e o teu tempo são de Deus. Não perca jogando pedras aos cachorros que latem no meio do caminho. Despreza-os. Então, quantas vezes nós não temos muitos cachorros latindo no meio do caminho? Então, se você abrir alguns certos conteúdos aqui mais polêmicos, ou abrisse o meu direct, você ia ver um monte de cachorro latindo. Mas a gente despreza e faz parte. E na sua vida, eu tenho certeza que também tem vários cachorros latindo, dizendo que você não vai conseguir restaurar seu casamento, que é perda de tempo, que é impossível, que o seu negócio não vai dar certo, que você não vai conseguir engravidar, que você não vai conseguir realizar seus sonhos, que aquela viagem para as Maldivas não é para você, que isso você está sonhando muito grande, que você não merece isso, que nunca vai dar certo, que isso é coisa de rico, que não é, enfim, inúmeras coisas que a gente ouve ao longo da vida. Então sempre vai ter um cachorrinho latindo, uma mosquinha buzinando, sempre vai ter. Então é para você desprezar, para você não dar ouvido a esse tipo de coisa. Porque se você tem o alvo claro, lembra que nós falamos ontem sobre alvo? Se você tem o alvo muito claro, esse tipo de coisa não pode te tirar do meio do caminho. Ai, mas a fulana falou isso. Ai, mas a outra falou isso. Ai, mas a minha sogra falou isso. Não importa. Importa o que você quer fazer. Importa o alvo que você tem, importa se você está sobre o propósito de Deus na sua vida. Se sim, minha filha, vai com tudo. Bota a cara, se joga e vai, porque vai dar certo. Não tem outro resultado. Se você faz o que tem que ser feito da melhor forma, é sucesso. Então não fica ouvindo os cachorros latindo não, porque só faz barulho. Só faz barulho. Sabe aquele belo ditado, cão que ladra não morde? Exatamente isso, tem muitos cachorros fazendo barulho. Muito barulho, mas tem pouco resultado. Então, falando em cachorro, tô ouvindo a minha correndo aqui. Então, se as pessoas ficam falando muito, e aí? Deixa quieto, né? Então, assim, se você quer ouvir uma crítica construtiva, como dizem, se você quer ouvir o conselho de alguém, ouça, tenha sabedoria para ouvir de quem chegou pelo menos no lugar que você quer. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Então a pessoa tá com um casamento capenga, horroroso, à beira do precipício e quer te dar conselhos sobre casamento. Será? Será que ela é boa para isso? Então a pessoa tá lá endividada, não consegue guardar R$100 no mês, mas quer te dar conselhos financeiros. Será que ela é a melhor pessoa para isso? Então tenha sabedoria em relação a isso. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Ponto final. E aí ele vai continuando dizendo assim: não deixes o teu trabalho para amanhã. Nossa, o problema dessa geração de hoje em dia é a procrastinação. É um problema muito recorrente que chega em consultório constantemente. Não consigo fazer tal coisa, Larissa, eu não consigo cumprir minhas atividades, é muito difícil fazer o que tem que ser feito, etc e tal. É claro que tem inúmeras nuances aqui, então tô falando de uma forma muito generalizada, mas a maioria dos problemas não é a falta de tempo, primeiramente falando, é a falta de ordem. Então as pessoas não conseguem priorizar as suas demandas, não conseguem fazer as tarefas, organizar as tarefas de acordo com a prioridade e executar essas tarefas que tem para o dia. E vai amontoando, vai ficando para amanhã, fica uma bola de neve, aí se sente frustrada porque não conseguiu fazer as tarefas de segunda-feira e hoje já é quinta e já acumulou e amanhã é sexta. Amanhã é sexta, deixa para segunda que vem. E quando você fala, meu Deus, eu tô desesperada com crise de ansiedade. Então assim, não deixa o trabalho para amanhã. Faz o que tem que ser feito hoje.
Faz o que tem que ser feito agora. Não fica enrolando para amanhã. E a procrastinação é um problema muito grande, até que hoje o diagnóstico da moda é TDAH. Então todo mundo fala, é porque eu tenho TDAH. É por isso. Não que não tenha, claro, existem muitas pessoas que de fato têm um diagnóstico correto e assertivo sobre esse transtorno e tá tudo bem. Mas existem inúmeras outras que não. Então a pessoa, ela vê lá um postinho no Instagram, TDAH tem dificuldade com isso, com aquilo, nananã. Olha, sou eu tenho TDAH. Epa, calma lá, não é bem assim. Então, é necessário ter um diagnóstico com um bom psiquiatra, que vai de fato, ou um bom psicólogo também pode fazer o diagnóstico, e falar assim, não, realmente o seu quadro é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ponto. Ok? Mas qual que é o problema? O sistema dopaminérgico de muitas pessoas está extremamente desregulado, não tem bons hábitos, é claro que vai ter dificuldade de se concentrar. Então a pessoa acorda, já bota o celularzão lá na cara, já fica rolando o Instagram, já fica vendo as fofocas do Big Brother, já vai stalkear o ex, já vai entrar no Instagram do marido, da amante, do não sei o que, já entra na Choquei pra ver. É claro que entre fazer tudo isso e sentar e ler um livro, o livro vai ser muito chato. Porque não tem o mesmo estímulo dopaminérgico dessa bomba que é o Instagram. E aí a pessoa vai fazendo isso por anos, ela vai repetindo esse ciclo, esse hábito, ela não quebra isso nunca, ela tem uma dificuldade de fazer tarefas que demandam um tempo maior, que são mais calmas, que são menos estimulantes. E aí ela acha que ela não consegue se concentrar. E é um problema muito grande. E isso vai gerando o quê? Procrastinação. Por quê? Porque eu não consigo sentar no computador e fazer o meu trabalho e fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque eu preciso de estímulos. Estímulos. E vamos combinar que as redes sociais, que o TikTok é extremamente estimulante. Então, vício em pornografia, aquela bomba de dopamina. Depois, para sentar e ler um livro, é claro que vai ser muito mais chato. Então, a procrastinação, ela está diretamente relacionada com todos esses hábitos. Então, a pessoa não consegue comer uma fruta ao invés de comer um chocolate. Por quê? Porque está viciada em comer açúcar. É claro que a fruta vai ser ruim. Então, a pessoa está viciada em Netflix. É claro que levantar e fazer uma caminhada vai ser ruim. É claro que ficar sentado com o filho, sentar com o celular na mão, vai ser ruim. Por quê? Porque não tem esse hábito. Não tem esse hábito. Então, a procrastinação está diretamente relacionada com isso. Precisa de ordem. Virtude da ordem. Ordenar isso aqui. Hoje, reflete o que na sua vida dá para ser melhorado em relação a tudo isso. A esses hábitos todos. Menos tempo no celular. Depois você dá uma olhadinha lá nas suas configurações do seu celular. Quanto tempo que você passa? Quantas horas que você passa nas redes sociais? Você vai ver que é assustador. É muito tempo. É muito tempo que daria pra ler um livro, que daria pra rezar mais, que daria pra brincar mais com os filhos, que daria pra fazer mais exercício. Mas a gente perde tempo nas redes sociais fazendo coisa que não é produtivo. Porque agora você tá aqui numa rede social aprendendo 6h30 da manhã. Ótimo, maravilha. Vai começar seu dia muito diferente. Eu não tô falando desse acesso. Eu estou falando de ficar rolando feed, enviando fofoca, e cuidando da vida dos outros. Esse é o problema. Isso é perda de tempo. Isso aqui é investimento no tempo que nós estamos fazendo. É muito diferente. Então, tenha muito cuidado com isso. Observa hoje a sua rotina. Como que ela tá? Pornografia, excesso de açúcar, refrigerante, não toma água, não tem bons hábitos, preguiça, fofoca, acorda e já bota o celularzão na cara, fica enrolando para levantar. Hoje, o que dá para ser melhorado na sua rotina hoje? Não são grandes mudanças absurdas. Se você não lê nada, começa com 2 páginas. Melhor do que nada. Aí depois você evolui para 10, para um livro no mês, um livro por semana. É assim o processo. Se você não faz exercício físico nenhum, começa com uma caminhada. Vai evoluindo. Vai cortando refrigerante, vai cortando açúcar, vai tomando mais água. Vai mudando os seus hábitos. É uma rede. Um hábito bom vai puxando outros hábitos, são hábitos angulares que a gente fala. Um hábito bom, então, por exemplo, entrou na academia.
É natural que você durma melhor, porque você vai estar com um cansaço físico maior. É natural que você se alimente melhor. É natural que você tome mais água. Então, são hábitos secundários, angulares ali, que acontecem em função de um outro hábito maior. Então, são essas coisas que você tem que escolher na sua vida. Você tem esse poder de escolha. Faça o bem feito. E faça o trabalho hoje, não fique deixando para amanhã. Aí ele continua ali, dizendo assim: não caias nessa doença do caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer. Então, assim, quantas vezes o problema é, por exemplo, de muitas esposas, aqui no caso, a omissão. Então, o marido tem inúmeros problemas, inúmeros hábitos ruins, isso ao longo do casamento, do namoro, inclusive, do relacionamento. E isso vai sendo enfiado para debaixo do tapete e vai deixando, e isso é uma omissão. Uma omissão. E nós não devemos ser omissas. Isso é muito errado. Não vou entrar aqui no mérito submissão, porque isso aqui dá uma live de 1 hora e eu não vou entrar aqui agora, nesse horário, nem temos tempo para isso. Fica para alguma aula da comunidade ou algum outro momento. Mas a questão aqui é não ser omissa. Omissa é quem vê algo errado e não fala nada. E não faz nada. Então, é falta de firmeza isso, e ele fala aqui que é uma doença do caráter. Então eu tô vendo que está acontecendo uma coisa errada, eu tô vendo que meu marido tá há 2 horas no banheiro com o celular na mão, eu tô vendo que meu marido tá se perdendo na pornografia e eu não falo nada. Isso é um problema de omissão. Aqui tá um grande segredo, que é ser firme no falar, no conteúdo dessa fala, e doce no dizer. Esse é o segredo. Porque se você chegar arrebentando a porta, quebrando com tudo e chutando balde, não vai resolver também. Né? Nós até falamos no primeiro dia ali sobre a questão da palavra doce com 3 horas de briga. Né? O efeito que traz isso. Ontem eu também falei, por exemplo, dei o exemplo da roupa na máquina de lavar, se você não assistiu, vê a live de ontem. Tem um Reels que eu postei ontem também, se não me engano, que fala exatamente como evitar as brigas. Depois você dá uma olhadinha lá, se tu tá perdendo esse conteúdo aí de milhões, hein? Então, são coisas que a gente tem que aprender a fazer. Se tem algo que precisa ser dito e ponto. A questão é como você vai dizer isso. Aqui tá sabedoria em dizer. Tanto mulheres para os maridos, maridos para as mulheres, óbvio. Né? Então, é claro que tem uma diferença na forma que é dito, mas principalmente a esposa, para falar com o marido, é firme no dizer, no conteúdo, e doce no falar. Aqui você resolve problemas. Se você é firme e dura, você bate de frente, você quer impor algo e não vai resolver. O caminho não é esse. Mas ser omissa é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Ah, eu não vou falar porque a gente vai brigar, a gente acabou de voltar, ou vai criar uma situação, então eu vou fingir que eu não tô vendo. Não vai resolver. Tá só acumulando lixo embaixo do tapete, uma hora aquilo vai transbordar. Então tem que resolver o problema com sabedoria, com diálogo, com intimidade, com conversa. Não é sendo omissa que vai resolver esse problema. Não é. Então, leva isso, anota isso. Ser firme no dizer e doce no falar. Esse é o segredo. Aí ele continua dizendo assim: se não reages a tempo, não amanhã, agora, fará da tua vida um boneco de trapos, morto e inútil. Se não reages a tempo, não é amanhã, é agora. Então, quantas vezes na vida a gente não consegue reagir? A gente não quer reagir, né? Tem uma diferença muito grande. Porque, de fato, tem pessoas que não conseguem reagir por uma questão, um quadro depressivo, um quadro ansioso, alguma situação. Ela não consegue reagir, o que é diferente de não querer reagir. Então, nesses casos aí, eu não consigo. Tem que buscar ajuda, tem que buscar tratamento, ajuda medicamentosa, tomar remédio, fazer terapia, tudo isso vai ajudar nesse momento para sair disso e você passar a conseguir fazer o que precisa ser feito. Tá? Não estou falando desses casos, estou falando do geral, são pessoas que têm condições de fazer isso, mas não optam por fazer isso. Então, é preciso reagir.
É preciso reagir. Ah, mas eu tô cansada. Ah, mas eu tô com dor. Ah, mas eu não aguento mais. Ah, já faz uma vida que eu tô passando por isso. Não vejo mudança, não vejo solução, não tenho mais esperança, etc e tal. Então é necessário você reagir hoje, mesmo com as situações, com as condições limitadas que você tenha hoje. É preciso você reagir, tirar o pijama, parar de ficar enrolando na cama, passar uma maquiagem, passar um perfume, se organizar, se ordenar, fazer o que tem que ser feito hoje. Precisa cortar esses maus hábitos hoje. Precisa liberar esse perdão hoje. Precisa reagir e falar que ama seu filho e seu marido hoje. Precisa voltar a se confessar, voltar a comungar, voltar a ir pro culto hoje. Precisa reagir hoje. Porque o tempo está passando. E o tempo passa muito rápido. A gente não sabe quando que nós iremos acabar o nosso tempo. Quando que Cristo vai olhar e falar assim, Viviane, acabou, vem pra cá. Rodrigo, acabou, vem pra cá. Larissa, acabou, vem pra cá, seu tempo. A gente não sabe. Para muitas pessoas, hoje é o último dia. E a gente olha e se esquece disso. A gente se esquece que o nosso tempo aqui é finito, vai acabar, é uma contagem regressiva. O tempo de ontem não volta mais. Aquela briga boba que vocês tiveram, que poderia ter sido evitada, passou e não volta mais. As palavras ao vento não voltam mais. Então é preciso reagir e parar de bobeira, e parar de perder tempo, e parar de brigar por coisa pequena. E parar de se gastar, de criar conflitos, de ficar com a cara emburrada por coisa boba. Parar de deixar, melhor dizendo, de fazer boas obras, de servir, de amar, de validar o próximo. Não só o marido, a quem está ao seu redor. Por egoísmo, por preguiça, por procrastinação. A gente tem que fazer hoje, com a condição que nós temos hoje, com as situações que nós temos hoje. Hoje. Tem que reagir hoje. Tem que levantar da cama hoje. Tem que fazer o seu melhor hoje. Porque amanhã pode não chegar. Para muita gente vai chegar. Mas para outros tantos não vai. E a gente não sabe quando. Esse tempo é muito finito e algum dia a gente vai chegar, olhar diante dos olhos de Deus e Ele vai falar assim, e aí, Larissa, o que você fez com tudo que eu plantei e disponibilizei na sua vida? Quantas pessoas que você impactou? Quantas famílias que você chegou? E aí, Viviane, o que você fez com a sua vida? O que você fez com aquele marido, com aquela cruz que eu te dei? E aí, Karen, o que você fez? Quais obras você fez ao longo desses anos todos que você passou na Terra? Nós seremos julgados e cobrados por isso. Então não dá pra perder tempo nem um segundo. Nem um segundo. Porque muda muita coisa. Um segundo muda muita coisa. É um sim, é uma decisão que altera o rumo da vida, muitas das vezes. Então a gente não pode perder tempo. Não pode ficar procrastinando, deixando pra amanhã. Deixando uma decisão importante pra amanhã. Amanhã eu vejo. Amanhã eu resolvo. E faz 20 anos que você tá resolvendo amanhã. E você não resolveu até agora. Então não dá pra ser assim. Não dá mais pra ser assim. Começou mais um ano. 2023 já se encerrou. A gente já tá quase na metade aí de janeiro. E aí? E as metas todas que você fez? Qual o plano de ação pra você cumprir essas metas todas? Como que você vai fazer 2024 ser o melhor ano da sua vida? Se você não muda, se você não se mexe, se você não tem os mesmos hábitos que estava tendo em 2023. Os mesmos caminhos levam sempre aos mesmos destinos. É impossível ser diferente. Então reage hoje e agora. O que dá pra você fazer agora? O que dá pra você sair daqui e falar assim, não, eu preciso pedir perdão ali, eu preciso tirar esse pijama, voltar pra academia, eu preciso entregar melhor no meu trabalho, parar de reclamar do meu chefe, da minha coleguinha fofoqueira. O que eu posso fazer hoje? Dentro da minha realidade hoje. Então é isso que você tem que se colocar e se dispor. Senão você fará da sua vida um boneco de trapos, morto e inútil. Olha que coisa desagradável, ruim, péssima.
né? Passar nessa vida sem deixar um legado, sem deixar uma história. No dia do caixão, fechar. Ninguém fala assim, nossa, caramba. A Karen foi muito importante, ela foi uma mãe assim, uma esposa assim, ela transformou tantas vidas, ela impactou tanto na nossa família, na comunidade e tudo mais. Então são essas coisas que a gente tem que fazer hoje em vida, enquanto dá tempo. Pra gente construir essa história, pra gente deixar um legado, pra gente deixar algo, um rastro importante nessa vida. É isso que Deus nos chama, que Deus nos convida a fazer. E aí ele encerra dizendo assim: obstinas-te em ser mundano, frívolo, porque és covarde. Que é senão covardia esse não quereres enfrentar a ti próprio. Pesado. Então ele fala que é uma covardia você não querer enfrentar a ti mesmo. Então hoje, pro que você perde? Você perde pro açúcar, você perde pra preguiça, você perde pra fofoca, você perde pra desesperança, você perde pra sua língua, que é grande demais, não cabe na boca, você perde pra falta de foco, você perde... Pra quê? Pra que você tá perdendo hoje? Então é necessário você olhar e enfrentar a ti mesmo. É necessário você olhar e enfrentar a ti mesmo. Por exemplo, eu tomei uma profunda decisão que 2024 seria o melhor ano da minha vida, por isso que eu estou compartilhando esta grande meta com você. Então eu decidi que eu faria 366 exercícios no ano, um por dia, que eu não comeria açúcar, por exemplo. Eu sei que durante 366 dias vai ter uma derrapadinha no açúcar, por exemplo, mas vai ser a exceção da exceção. Então, desde que começou o ano, há 10 dias, eu cortei esse bendito desse açúcar, gente. Meu cabelo tá o ó do borogodó. Então, é difícil, não é fácil? Não é fácil. Você fala, meu Deus, como que é complicado esse negócio? Mas é possível. Então, é necessário eu enfrentar a mim mesma. A vontade de ficar na cama e não acordar às 5h30 da manhã é grande, mas é necessário eu enfrentar a mim mesma. Então, assim... Hoje, se muita coisa te domina, você vai ganhar do quê? Se o açúcar te domina, você vai ganhar do quê? Se a preguiça te domina, você vai ganhar do quê? Se a desesperança te domina, você vai ganhar do quê? Então é necessário você olhar e fatiar esse monstro em pequenos dias. E falar, Senhor, me dá força para hoje. Senhor, me ajuda hoje, só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. Você repete isso 366 vezes durante o ano. Só mais hoje. Senhor, me dá força para hoje. Senhor, que eu consiga hoje. Então essa tem que ser a sua oração na hora que você pisa o pé no chão ao levantar da cama. Senhor, que eu consiga hoje. Senhor, que eu consiga fazer a live hoje. Amanhã eu penso. Na próxima. Então a cada dia suas devidas preocupações. Se você não domina a si mesmo, alguém tá te dominando. E esse alguém ou é literalmente uma pessoa ou são coisas que estão te dominando. E você não tem controle sobre si mesmo. E isso é muito ruim. Muito ruim. Né? Então, assim, é necessário enfrentar a si mesmo e ter domínio próprio. Domínio sobre a carne. Então, eu falei isso no primeiro dia. Mente prevalecente, corpo obediente. Se a sua mente prevalece, seu corpo obedece. Ponto. Então, o que eu preciso melhorar? O meu mental. Meu psicológico, meu emocional, meu espiritual, para o meu corpo obedecer. Ele é obrigado a obedecer. Não tem o que fazer. É obrigado. Se a mente é prevalecente, o corpo é obediente. Então, é necessário você fortalecer seu espiritual, o seu mental, o seu psicológico, para que você consiga governar e não ser governado. Porque é o grande desperdício passar nessa vida sendo governado por coisas. Sendo governado por redes sociais, sendo governado por políticos, sendo governado por açúcar, por maus hábitos e tudo mais. Então as grandes coisas vão guiando a sua vida e isso é um desperdício absurdo. Então é necessário você enfrentar a ti mesmo, com muita seriedade, olho no olho, e falar assim, o que eu preciso melhorar esse ano? O que eu tenho que fazer para governar a mim mesma? Ah, Larissa, mas eu não consigo fazer isso. Eu não tenho força, então pede ajuda.
Se você não consegue sozinho, busca um nutricionista, busca um psicólogo, busca terapia, busca um médico, busca alguma coisa. Talvez é uma disfunção hormonal, talvez está te faltando uma vitamina, talvez está te faltando inúmeras coisas. Tem que investigar caso a caso. Mas a primeira coisa é a decisão. Eu não aceito mais perder para reticências e você completa com o que você está perdendo. Senão vai gerando um sentimento de frustração absurdo, dia após dia, frustração, e uma coisa vai puxando a outra, e cada vez você está mais perdido nisso, porque você quer uma recompensa pela frustração, do que você não conseguiu fazer. E isso vai cada vez te piorando mais. Então é necessário uma profunda decisão. O que eu preciso melhorar hoje? O que está me dominando? O que está me acorrentando hoje? Para eu me libertar dessa algema, para eu me libertar dessa corrente. E fazer o que tem que ser feito. Olha com muita seriedade para isso. Define, escreve. Eu preciso não ser mais dominada pela fofoca. Eu preciso não ser mais dominada pela preguiça. Eu preciso não ser mais dominada pelo medo. Eu preciso não ser mais dominado pelo sedentarismo. Você vai escrever as coisas que estão te dominando, nem que seja 2 folhas de coisa. Primeiro a gente coloca a luz no problema, para a partir disso conseguir resolvê-lo. Defina isso, escreva isso, para você conseguir resolver. Feito isso, para a gente concluir o nosso papo de hoje, a atividade que eu quero te propor, além dessa, né, de listar essas coisas que estão te dominando, você vai escrever isso, você vai fazer uma lista. O melhor é sempre na noite anterior, para você tirar isso da cabeça. Mas como tô te passando hoje, então para hoje, você já faça uma listinha dos seus afazeres. Lembra que eu falei de procrastinação? Se você não sabe o que tem que fazer, você fica só apagando incêndio e o seu dia não flui, não rende. Pega um papel, pega um bloco de nota no celular, no computador, uma agenda, um planner, não sei o que você vai fazer. E escreva, defina o que você precisa fazer com a maior riqueza de detalhes possível. Exemplo, se eu fosse abrir a minha aqui com você. 5:30 da manhã, acordar. Aí, café, oração. 6:30 da manhã, live. 7:30 da manhã, academia. 8:30 da manhã, ler. 10 horas da manhã, salão. Meio-dia, almoçar. 1:30 às 20 horas, atendimento. Rezar, dormir. Meu dia seria esse. Minhas tarefas. Colocaria por ordem de prioridade. E executaria e depois ia fazer um check. Um risquinho que estava feito. Pronto. Aconteceu algum imprevisto que eu não consiga resolver algumas dessas coisas hoje. Eu vou realocar para amanhã, entendendo que amanhã eu vou ter que fazer a coisa que eu não fiz hoje. Ou seja, eu vou ficar mais sobrecarregada amanhã. Mas, se é um imprevisto absurdo, eu vou ter que fazer isso. Então, liste com horários, de preferência. 5:30 da manhã, acordar. 6:30 da manhã, live. 7:30 da manhã, academia. 8:30 da manhã, ler. 10 horas da manhã, salão. Faça isso. E você vai ver que o seu dia vai ser muito mais produtivo. Você vai ver que 24 horas é o suficiente. Não te falta tempo, te falta ordem. Então, ordene a sua vida por prioridades. Faça o que tem que ser feito, sem procrastinar, sem desculpa, sem deixar para amanhã. Faça hoje, com o melhor que você tem hoje. E faça um excelente dia, que o seu dia seja muito, muito abençoado. Nos vemos amanhã em mais um papo. A gente se encontra, a gente se vê. Um grande beijo, que seu dia seja maravilhoso. Tchau!